Olá pessoal, tudo bem? Professor Marcos de Biologia, terceiros anos A, B e C. Espero que esteja tudo bem com vocês. Continuem aí estudando e vamos na nossa aula de hoje que nós vamos falar das teorias da evolução. Essa aula é bem importante para vocês, bem bacana. Então nós vamos iniciar falando sobre as teorias da evolução de Lamarck e de Darwin. Então hoje nós vamos falar do darwinismo, de toda a história de Darwin. Então é bem bacana, continuem aí com a gente, tá bom, pessoal? Então vamos iniciar. Vou fazer 3 perguntinhas aí para a gente pensar um pouquinho. Quais são as teorias evolucionistas? Será que eu conheço as teorias mais importantes? O que significa lamarquismo, darwinismo e neodarwinismo? E terceira pergunta, qual a diferença entre darwinismo e neodarwinismo? Será que esse neo quer dizer o quê? Então vamos começar nossa aula respondendo essas 3 questões. Até o final nós vamos ter a resposta, tá certo? Bom, só para lembrar, né, nós já vimos na aula passada, a evolução ela tem evidências, tendo evidências, ela é um fato. As evidências são fatos. E a evolução não é linear, né, pessoal? A evolução ela é ramificada. A teoria mais aceita é que nós não viemos diretamente de um animal, como muitos falam do macaco. Isso já caiu por terra, essa teoria, né? E na verdade que a gente evoluiu a partir de seres ancestrais comuns a alguns macacos, né? E que fazemos todos parte como se fosse de uma mesma árvore, que nós já estudamos, a árvore filogenética, que indica que nós temos um parentesco pela menor intensidade que seja, a gente tem um parentesco com outros seres, tá bom? Então, desde que seja vivo e que tenha características com células, nós temos um certo parentesco. Mais próximos de alguns mamíferos, de alguns animais, e mais distantes de alguns seres microscópicos. Bom, mas vamos lá. Quais são as principais teorias evolucionistas? Vamos começar então? Primeira teoria evolucionista, qual é? O lamarquismo, que vem de Lamarck. Lamarck ele fez sua teoria evolucionista baseada em 2 leis. No início do século XIX viveu Lamarck e ele se intrigava com algumas questões e ele defendia a ideia da evolução, né, pessoal? Ele não acreditava que tudo foi criado e nada mudou. E isso ele estava certo. Só que a explicação dele para a evolução era baseada em 2 leis: lei do uso e desuso e lei da herança dos caracteres adquiridos, que nós vamos entender um pouco melhor, tá bom? Essa figura é icônica, né? Uma girafa é usada para a explicação do lamarquismo e também do darwinismo. Como Lamarck explica o tamanho do pescoço da girafa? Ele fala o quê? Será que o pescoço já era assim? Será que ele cresceu? Será que passa para os filhos, para os filhotes, né? Na verdade, né? Essa característica? Então vamos entender melhor da girafa? Ele fala da lei do uso e desuso. Ele fala que uma adaptação, uma necessidade de adaptação faz com que um ser desenvolva um órgão, tipo o pescoço da girafa. E se ele não usar, ele vai se atrofiar. Então, segundo Lamarck, o que faz o pescoço da girafa ser comprido é a necessidade de comer lá em cima. Será que isso é verdade, pessoal? E ao contrário, se um órgão for pouco exigido, desuso, ele tende a se atrofiar. Aqui até a gente coloca, além do exemplo da girafa, esse homem musculoso, que o músculo realmente, se você faz muito exercício, ele se hipertrofia, quer dizer, ele fica musculoso, e se você não usa, no caso de não andar, ou andar pouco, ele vai se atrofiar. No caso do músculo, tudo certo, né? Isso acontece, mas será que isso acontece com tudo? E ele fala também, depois nós vamos ver se está certo ou não, da lei da herança dos caracteres adquiridos. Ele fala que se, por exemplo, o pescoço ficou maior, essa característica vai ser passada aos descendentes. Então, ó, exigência ambiental, a árvore grande, necessidade, o pescoço cresce, cada vez fica maior e passa para os descendentes. Se fosse uma característica não usada, ela iria atrofiar e não iria passar para os descendentes essa característica também.
Mas será que isso é verdade? Será que a lei do uso e desuso e a lei das heranças dos caracteres adquiridos é procedente, tem procedência? Para Lamarck seria assim, ó. É só para exemplificar mais. O pescoço vai crescendo, ele pega aqui lei do uso, né? No caso, ela está usando o pescoço e vai passar para os descendentes. É lei da herança dos caracteres adquiridos. Era essa a explicação de Lamarck, tá bom, pessoal? Mas hoje nós sabemos que somente modificações em nível de gametas são transmitidas aos descendentes. E o que o Lamarck fez foi nas células, foi na célula somática. Vou explicar melhor. Por exemplo, esticar o pescoço da girafa, isso é na célula que não é sexual. Então, isso não passa aos descendentes, né? Então, tudo que você adquire durante a vida, você não passa ao seu descendente. Porque senão, olha o que aconteceria. Esses musculosos já teriam filhos musculosos. E não é assim, né? Se você, um exemplo mais ainda, se você faz uma modificação, se você de repente perde um dedo, seu filho vai nascer sem? Não. Então, Lamarck achava, não vamos desconsiderar, de maneira alguma vamos desconsiderar a ideia dele, porque ela deu base para outras ideias, já é uma ideia evolucionista, até então ninguém acreditava na evolução, mas as ideias dele foram melhores explicadas de outro jeito. E aí nós vamos entender logo. Então Lamarck não estava muito certo, mas foi importante para o momento, tá bom, pessoal? Tanto a lei do uso e desuso quanto a lei da herança dos caracteres adquiridos não procede. Dá certo para o músculo, mas não dá certo para tudo que é do corpo, né? Então, por exemplo, se você pegar o coração, quanto mais você usa, ele vai hipertrofiar, seria ruim. Ou você não usa, você não tem como não usar. Então, são estruturas que não dá para aplicar a lei do uso e desuso, só para vocês entenderem melhor, tá bom? E também o que você modifica durante a vida. Se não for em nível de gameta, de espermatozoide, de óvulo, não vai passar para os descendentes. Então, a ideia dele ficou ultrapassada, tá certo? Bom, e aí veio o nosso grande Darwin, que a teoria dele, darwinismo, Darwin, olha o Darwin aqui, pessoal. O livro que ele publicou foi A Origem das Espécies, esse é a capa do original da Origem das Espécies, em Londres, em 1859. Charles Darwin, ele nasceu na Inglaterra. No ano que Lamarck estava fazendo a teoria, o Darwin nasceu, o lamarquismo, né? Daí o Darwin nasceu, daí ele começou a estudar. E depois só que ele publicou esse livro, A Origem das Espécies, que traz a maior explicação sobre a evolução, que é a seleção natural, e que a gente vai estar discutindo nessa aula, tá bom? Fiquem aí, porque é bem legal entender as ideias de Darwin, tá? Porque causou muita polêmica na época, foi muito combatida, porque ninguém acreditava em evolução, e aí Darwin veio com uma ideia muito bacana que a gente vai entender. Olha o quanto ele viveu bastante, Darwin. Ele publicou em 1859 esse livro, um dos maiores livros de todos os tempos, tá bom, pessoal? Inclusive, quero mostrar para vocês, ó, olha aqui, olha o livro aqui, ó. Esse é o livro, está em português, né? A Origem das Espécies. Acho que dá para vocês verem de Charles Darwin. Depois eu posso mostrar presencialmente para vocês também, tá? Muito bacana, tá? Bom, aí o Darwin ele percebeu uma coisa. Tinha um cara na época que chamava Malthus, um pesquisador, que ele falava que as populações cresciam muito em PG, lá da matemática, progressão geométrica. E os recursos, os alimentos em PA, quer dizer, crescia menos. Então Darwin falou, não vai ter comida, alimento para todo mundo, água, abrigo. Então os indivíduos eles competem, eles lutam pela vida. E o Darwin chamou essa luta pela vida de seleção natural, com base nas ideias do Malthus. Tinha um outro cara também, que chamava Charles Lyell, que ele falou que a Terra foi moldada lentamente, inteiramente por forças lentas, agindo por um longo período de tempo. E o Darwin deduziu que o planeta é muito antigo e os animais que vivem hoje surgiram por modificações de animais que viveram no passado. Como esse funilzinho aqui, ó, a seleção natural. Tem uma grande variedade, o funil seleciona, o funil é o ambiente, e os que passam pelo funil são os adaptados.
Então, já vamos começar a entender o darwinismo, a ideia de Darwin. Ó. O que seria? Ele falava, ó, dentro de uma mesma população, tem uma grande variedade. O funil é o ambiente que seleciona. E aqui embaixo, quem passa pelo ambiente é quem tem a adaptação. Vamos entender melhor nos próximos slides. Mas antes disso, eu quero falar que o Darwin, ele fez, antes de escrever esse livro, ele escreveu em 1859, em 1831 ele teve a oportunidade de fazer essa viagem pelo mundo praticamente, por muitos locais do mundo. Foi de 31 a 36, que nem vocês estão vendo aqui, 1800, né? E ele saiu lá da Inglaterra e ele passou inclusive pelo Brasil, passou pelo Uruguai, passou no Brasil, foi na Bahia, no Rio de Janeiro, tal. E ele também passou por Galápagos, né? Se vocês observarem aqui, Galápagos é um local onde Darwin estudou pássaros, estudou tartarugas, jabutis, é um local bem icônico, né? E ele passou por vários locais aqui, principalmente no hemisfério sul, né? Onde tem uma grande variabilidade de seres vivos. Então, ele fez parte de uma expedição no HMS Beagle na época. Então, foi bem interessante. E ele coletou um monte de espécies. E só depois de 23 anos que ele coletou tudo isso aqui, que ele publicou o seu livro A Origem das Espécies. Ele foi elaborando isso a partir dessa viagem, tá bom? Olha aqui, algumas curiosidades do Darwin. Ó. O Darwin, ele com 22 anos, ele foi convidado para esse passeio com o capitão Robert Fitzroy. O navio Beagle, ele parou na Bahia, depois no Rio. E depois foi para a Patagônia. E lá na Patagônia, o Darwin encontrou pistas da evolução das espécies. Por exemplo, tinham dois tipos de emas, mas um era gigante ao norte e outro pequeno ao sul. Quer dizer, um ficou num local que ele estava mais adaptado, o outro ficou em outro. Essa é uma pista da evolução. Em Galápagos, que eu falei para vocês, ele achou pássaros com bicos diferentes para comer sementes, outros para comer cactos, e depois ele entendeu que eles tinham um ancestral comum e evoluía. Vou explicar melhor essas questões, né? Darwin ele coletou ossos, carcaças, pedras, plantas, e ele voltou na Inglaterra em 1836, e depois só que ele escreveu. E em 58, um ano antes, ele recebeu uma carta, olha essa curiosidade, de um naturalista chamado Wallace, que pediu para o Darwin ler o que ele tinha escrito. E o Wallace, ele tinha feito uma teoria igualzinha de Darwin, só que com menos detalhes, porque o Darwin ele tinha muito material. E o Darwin daí ele investiu mais nesse livro, A Origem das Espécies, né? Que fala da seleção natural. E, na verdade, o Wallace, ele também foi importante, mas não é que ninguém copiou de ninguém, não. Todos chegaram à mesma conclusão. Só que como o Darwin tinha mais materiais, mais elementos, mais condição de publicar, ele publicou o livro. E foi o livro, pessoal, mais vendido naquele ano. Imagine, em 1859, primeira vez já vendeu 1.250 exemplares. Foi muito bacana. É só para vocês entenderem um pouquinho da história do Darwin, tá certo? Mas como que o Darwin explica o tamanho do pescoço da girafa? O Lamarck falou que o pescoço cresceu para ela comer. E Darwin não. Darwin explica pela teoria da seleção natural. Ele fala assim, ó, tem girafas, já tinham girafas de pescoço comprido e de pescoço curto. As de pescoço comprido sobreviveram porque elas tinham alimento no alto. As de pescoço curto não tinham alimento e a natureza selecionou. Então o Darwin ele traz uma ideia muito nova. Ele não fala que os seres mudam por causa do ambiente. Eles falam que eles já sofreram mudanças. O ambiente ele só faz uma seleção. Isso é muito importante, pessoal, vocês entenderem. Tá? Olha, esse desenho explica melhor. Ó. Imagine aqui, ó, girafas. As pretinhas, só para a gente entender, pescoço comprido, vermelha, pescoço médio, verde, pescoço curto. O que é aqui? Aqui seria o ambiente, as árvores altas, né? Quem conseguiu comer? As que têm pescoço longo. E sobraram a maioria de pescoço longo. Ou seja, a variedade que possibilita a seleção natural. A gente poderia usar outro exemplo aqui, por exemplo, o urso. Imagina urso polar e urso pardo lá no Polo Norte. Imagina
o urso polar é branco, mas vamos usar essas bolinhas pretinhas aqui. Imagine que eles estivessem lá no Polo Norte com um monte de gelo. Quem vai sobreviver? Quem vai conseguir caçar sem ser percebido? Esses ursos polares. Os ursos pardos não sobrevivem lá. Então, ó, os sobreviventes são, na maioria, os ursos polares. Ah, mas o que modificou o pelo? Nada modificou porque a natureza mandou. Já era diferente. Uma mutação que teve lá já tinha urso pardo, urso branco. Então, é isso que Darwin fala. Já tem variedade. É isso que vocês precisam entender. A variedade já é existente, já é causada dentro da mesma espécie. A natureza apenas seleciona. Ela não provoca a variedade. Essa é a ideia genial do Darwin, que a gente não tem dificuldade muitas vezes de pensar isso sozinho, né? Mas aí, o Darwin, esse é o Darwin, esse é o Wallace que eu falei, que também escreveu sobre a mesma teoria, só que com menos detalhes. E aqui eu fiz uma brincadeirinha. Como podemos explicar a variabilidade dos seres vivos? Isso o Darwin falando. E o Wallace? Boa pergunta. Como será que eles explicariam a variabilidade dos seres vivos? Como será, pessoal? E eles não souberam explicar. Nesse livro aqui, que eu já mostrei para vocês, A Origem das Espécies, ele explica toda a teoria da seleção natural, mas ele não explica a causa da variabilidade. Lembrando vocês, né? A seleção natural, ele fala que existe uma grande variabilidade. Eu expliquei da girafa, expliquei dos ursos, mas eu poderia explicar de pássaros. Pássaros variados, com bicos variados, na mesma espécie, um pouco diferentes. Quem é que sobrevive no ambiente? Quem tem condições de comer, beber e brigar pelo espaço, porque já tem aquela condição. Não é o espaço que provoca a modificação. Entendam isso, beleza? Ficou claro? O espaço ele só seleciona, só a seleção natural. Tá? E aí surgiu o neodarwinismo, porque no início do século XX, Darwin já não estava mais aí, né? E nem Wallace, nem esse pessoal já havia morrido. No início do século XX, tem a contribuição principalmente do Mendel, que Mendel ele trouxe os estudos da genética com ervilhas, né? Mas alguns cientistas pegaram o conhecimento do Mendel, não foi o Mendel que pegou esse conhecimento também, e explicaram as causas da variabilidade genética faladas por Darwin. O Darwin sabia que tinha variabilidade, mas não sabia a causa. E aí, pessoal, a gente descobre que as causas da variabilidade genética são mutação e recombinação gênica, que a gente vai entender um pouquinho melhor. As causas da variabilidade são mutação e recombinação gênica. Por isso que os seres são diferentes mesmo dentro da mesma espécie. E aí a ideia do Darwin já fica completa. Por isso que chama neodarwinismo. É a ideia do Darwin, que vem no livro que eu mostrei, né? Mais a genética, a mutação, a recombinação gênica trazida no século XX. E a ideia do Darwin fica até melhor explicada. Já era genial, daí fica melhor explicada, tá certo? E aí tem as ideias aqui para a gente entender. Ó. Vamos pegar os indivíduos, devido a uma grande variabilidade provocada por mutações e recombinação gênica. Aí essa variabilidade sofre a seleção da natureza e os mais aptos, vou tirar minha imagem daqui, sobrevivem. É o que está aqui em roxinho, aqui em lilás, né? Então, se vocês observarem, a ideia fica completa aqui do neodarwinismo. Por que chama neo? Por causa disso, por conta das mutações. Mas o que são as mutações? Vou explicar rapidamente. No ano passado, vocês aprenderam mitose. Mitose é a divisão celular de uma célula-mãe originando duas células idênticas. Essa mutação pode acontecer na mitose. Vocês aprenderam que mutação ruim pode virar células cancerígenas, mas tem mutações que não causam mal e podem causar o bem, tipo mutações aleatórias que podem fazer, por exemplo, o pescoço da girafa crescer, o pelo do urso ficar branco ou ficar pardo, e naquele momento não quer dizer muita coisa, mas depois, no ambiente, ao longo de milhões de anos, o que acontece?
essas mutações aí, elas geram uma grande variabilidade. Então, uma das causas da variabilidade, mutações na mitose, hein? São as mutações na mitose, mas não as mutações que causam mal. E outro, segundo, é a recombinação gênica. O ano passado também nós estudamos meiose, que é a divisão celular que uma célula-mãe produz 4 células filhas. É a produção dos espermatozoides e dos óvulos, dos gametas. Só que na hora de formação existe uma partinha chamada crossing over, onde troca braços de cromossomos e cada cromossomo se torna diferente. Então isso faz com que nós sejamos indivíduos únicos. Cada espermatozoide, cada óvulo aí vai ter uma recombinação diferente e não é igual. Então, por isso que nós não somos iguais, tá certo? Então, aí está a explicação para variabilidade, as mutações na mitose e a recombinação gênica na meiose. Com isso, a variabilidade está explicada, a seleção natural também está explicada. E é a ideia mais aceita hoje, a evolução, a teoria da evolução por seleção natural. Volto a falar, existe uma grande variedade ou variabilidade causada por mutação e recombinação gênica. Essa grande variabilidade faz com que os indivíduos estejam na natureza e a natureza selecione os indivíduos que se tornam mais aptos para ficar naquele ambiente. E aí a gente pode usar um monte de exemplos. Podemos pegar exemplos extremos, como por exemplo, seres como camelos que necessitam de pouca água porque eles têm condições para viver em locais desertos. Então, isso ao longo dos tempos, né? Os seres mais aptos que ficaram lá. Mas não foi o ambiente que mudou ele, porque a gente tem uma tendência de achar, de ter ideia lamarquista, que foi o ambiente que trocou, que mudou o ser. Não, já existia variabilidade por conta das mutações. Isso é muito forte, eu estou repetindo porque é importante que fique essa ideia para vocês, tá ok? Então, neodarwinismo, darwinismo, teoria da seleção natural é o que explica a evolução, é o que é mais aceito no meio científico hoje. Tá certo, pessoal? E aqui eu vou dar um exemplo, para finalizar, das ideias de Darwin sendo usadas na seleção artificial. Darwin, quando ele voltou para a casa dele, de 1836 a 1859, pessoal, ele estudou, pegou alguns pombos e ele fazia como se fosse uma seleção artificial para desenvolver as ideias dele. Ele tinha locais, tipo um viveiro, e ele estudava os animais, via quem crescia mais, quem crescia menos, quem tinha um bico, quem não tinha outro. E a seleção artificial, ela pode ser utilizada para a gente explicar, pessoal, por exemplo, o que está acontecendo hoje com as superbactérias. É mesmo, já ouviram falar? A ideia de Darwin explica por quê. Existem bactérias fortes e fracas ao remédio que mata elas. Remédio para a gente, mas que mata elas, que são os antibióticos, né? Os antibióticos, se eles são usados de uma maneira muito indiscriminadas, né? Sem pensar muito, sem controle nos hospitais, pelas pessoas. Hoje ainda tem um controle maior, mas assim mesmo. Você acaba, com esse antibiótico, selecionando a bactéria resistente. Você acaba matando as bactérias que são mais fracas. No caso aqui está representado pela cor preta, né? Elas morrem pelos antibióticos e sobrevivem as que estão representadas pela cor verde. Essas sobreviventes, os antibióticos não dão conta e elas se reproduzem. Então, com isso, a seleção artificial, que é baseada na ideia de Darwin, no neodarwinismo, elas explicam as bactérias resistentes selecionadas, ou seja, as superbactérias. Então, tem doenças causadas por bactérias hoje que está difícil de controlar por conta da gente fazer essa seleção. Por que artificial? Porque quem está tomando medicamento é o homem. Então, não é a natureza que está provocando isso, é a seleção artificial. Tem histórias também de inseticidas, pessoal, que não dão conta de matar os insetos, porque usa-se indiscriminadamente, e aí mata quais? Matam, que nem aqui, ó, os mais fracos, sobrevivem os mais fortes que se reproduzem, e aí a gente faz uma seleção artificial. Então tem que tomar muito cuidado no uso indiscriminado, principalmente de remédios,
de medicamentos, de uma forma geral, de venenos também para estar eliminando pragas, porque senão a gente acaba fortalecendo, porque a gente elimina só as fracas e ficam as fortes. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado e que entendam de uma vez por todas a teoria da seleção natural elaborada por Charles Darwin, que é a teoria mais aceita para explicar a evolução dos seres vivos. Até mais, pessoal. Um grande abraço e bons estudos. Tchau, tchau.